Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esta videoaula. Exatamente, mais uma videoaula de Química e nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da segunda série do Colégio Adventista aqui de Macaé. Os alunos já receberam essa lista, já tentaram fazê-la e agora é o momento de vocês tentarem acompanhar essa maravilhosa videoresolução. Se você não tem tempo para ver essa videoresolução, ela também ficará postada no eClass, certo? Um gabarito comentado em PDF, onde você pode fazer o download e fazer a conferência aí das respostas certas e erradas. Mas nada melhor do que acompanhar passo a passo, entender os raciocínios lógicos desse grande conteúdo, que é um desafio que tem alta cotação no vestibular, que é a estequiometria e em paralelo, coloquei alguns outros assuntos, como relações numéricas do mol e também cálculo de massa atômica. Então, vamos lá à nossa primeira questão, que vai estar aparecendo aí na sua tela. Vocês prestem atenção aí. Se você não é um aluno CAM, mas quer aprender através dessa videoaula, a prova ficará disponível através do download no primeiro comentário desse vídeo aqui no YouTube, e você pode pegar e testar os seus conhecimentos. Tente fazê-la e depois acompanha a videoresolução, tudo bem? Então vamos à nossa primeira questão, que diz o seguinte: é uma questão de montagem de uma equação química, e ela fala assim, gente. A gasolina é um combustível fóssil derivado do petróleo, amplamente usado em motores de combustão interna de veículos, composto principalmente por hidrocarbonetos. Equacione a reação de combustão completa e balanceada do octano, que é o principal constituinte da gasolina. Então, quando a gente tem uma equação de combustão, nós temos um padrão a ser seguido. E esse padrão, se ela for completa, é combustível mais oxigênio, e nesse processo eu sempre vou formar o meu querido CO2 e água. Caso tenha ficado um pouco pequeno, utilize o zoom do seu celular, ele corresponde bem, ele aceita bem o zoom no vídeo durante a exibição do vídeo no YouTube, tá bom? Bom, gente, então se eu tenho um combustível, que ele falou aqui que é o meu octano, C8H18, você vem aqui e bota C8H18 mais o comburente, que é o meu oxigênio, está ali no padrão da fórmula. Nesse processo, eu vou estar formando o meu querido CO2 e também vou estar formando aí minha querida water, água. Agora, para balancear essa equação, a gente tem que lembrar de uma ordem nesse balanceamento, que é o macho. E aí, nessa ordem, o que que nós temos? Primeiro, nós vamos balancear todos os metais, depois os ametais, depois o carbono, logo em seguida o hidrogênio e por último, senhores e senhoras, o oxigênio. Contudo, em reações de combustão, né, existe aí uma prevalência, certo, de carbono, hidrogênio e oxigênio. São os elementos mais recorrentes, mais frequentes em reações de combustão. Então, a gente vai começar com o carbono ali. Bom, a quantidade de carbonos que eu tenho antes da seta é igual a 8 e após a seta é igual a 1. Então, tem que multiplicar por 8. A quantidade de hidrogênios que eu tenho antes da seta é 18. E aqui eu tenho 2. Então, tem que multiplicar por 9. Bom, agora que eu igualei o carbono e que eu igualei o hidrogênio, a gente vai perceber o seguinte: qual o número que eu tenho que colocar antes do oxigênio para que a quantidade dele antes seja a mesma da quantidade depois? Quando eu coloco esses números multiplicam os índices de cada um dos átomos presentes nas moléculas. Então, aqui, ó, 8 vezes 2 no caso do CO2, 16. E 9 vezes um no caso do oxigênio, que não ter nada é ter um, é a mesma coisa que ter 25 ali na soma, né? 9 vezes um 9 com mais 16, 25. Então, eu preciso ter 25 oxigênios do outro lado também. Então, nesse caso, eu vou utilizar o artifício de uma fração, que é 25 sobre 2. Então, essa seria a resposta da nossa primeira questão. Vamos agora para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: acompanhe o raciocínio comigo.
Deixa eu tomar um pouco de água. Preciso me hidratar. Vamos lá. Fala assim, ó. O elemento químico M apresenta os isótopos 79 e 81. Esses isótopos possuem as seguintes abundâncias naturais, respectivamente, 55% e 45%. E ele pergunta assim, ó, determine a massa atômica do elemento químico M. Então, para eu fazer a massa atômica de um elemento, que é aquela massa que aparece lá na tabela periódica, o elemento é uma mistura de isótopos. Então, na verdade, eu vou ter que fazer uma média aritmética ponderada da massa dos isótopos daquele elemento. Então, aqui no caso, a massa atômica vai ser igual a massa do primeiro isótopo, que é 79, vezes a sua porcentagem, que é 55, mais a massa do segundo isótopo, que é 81, vezes a sua porcentagem, que é 45, isso tudo dividido por 100, ou seja, as abundâncias são os pesos dessa média aritmética ponderada. Então, a minha massa atômica vai ser igual a, para a gente deixar o vídeo um pouco mais rápido e dinâmico, eu não vou fazer essas contas, vou fazer aqui rapidinho, usando a calculadora. 79 vezes 55 aqui está dando 4.345, e aqui nós temos 81 vezes 45, que está dando aqui 3.645. Agora você vai ter que somar esses dois valores e dividir por 100. Então vamos lá, continuando aqui. Massa atômica vai ser igual a 3.645 mais 4.345. Então tem aqui 7.990. E eu vou pegar e vou dividir isso por 100. Dividir por 100 é andar duas casas para a esquerda, certo? Então, se eu tenho uma vírgula invisível que está aqui no final do número, correto? Eu vou dar uma, vou andar duas. Então, aqui eu vou ter um valor de 79,9 ou 91, ok? Essa é a massa atômica deste elemento aí hipotético, tudo bem? Muito tranquila essa questão, né? Bem fácil. Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, que diz o seguinte aí. Em uma bancada de laboratório estão quatro balões volumétricos, frascos de vidro com calibrações únicas, utilizados para o preparo de soluções. Aliás, iremos utilizar essa maravilhosa vidraria nos itinerários, tá? Do módulo 2 desse primeiro bimestre. A gente vai começar o itinerário logo em seguida da P1. Então, é uma vidraria que eu acho muito bonita e ela tem uma marcação específica, porque o balão volumétrico mede exatamente um determinado volume específico e é utilizado, como a gente vê, para o preparo de soluções que nós iremos aprender em breve. Bom, eles estão rotulados com as seguintes fórmulas, conforme mostra a figura abaixo. Tem a figura: qual das substâncias a seguir possui maior massa molar? Bom, gente, então aí eu preciso pegar e verificar qual é que possui maior massa molar, fazendo a massa molar de cada uma delas. Então vamos começar com o meu ácido sulfúrico, o H2SO4. Então a gente tem os dados de massa que estão aqui, ó, logo depois, certo, do comando da questão. E a gente vai utilizar esses dados de massa respeitando a quantidade de átomos de cada elemento da fórmula. Então, o hidrogênio tem massa 1 vezes 2, que é a quantidade. O enxofre só tem 1, então bota aqui 32. O oxigênio tem massa 16, como eu tenho 4 vezes 4. Então, quer dizer que aqui o meu H2SO4 vai estar dando aí o seguinte: 2 mais 32 mais 64. Fazendo essa soma por final, nós vamos perceber que o H2SO4 está dando 98. Perfeito? Bom, agora nós vamos para a nossa próxima, que é o HNO3. Então, vou separar aqui rapidinho. Vamos para o próximo. HNO3. Então, nós temos aqui o hidrogênio com massa 1, mais o nitrogênio com massa 14, mais o oxigênio com massa 16, como eu tenho três átomos na fórmula, vezes 3. Então, o meu HNO3 vai ser igual a
15, né? Vou fazer a soma aqui logo, mais 16 vezes 3 eu tenho aí 48. Vou botar um aqui, mais 14, como eu fiz outro padrão para manter o padrão, 48. Então, HNO3 vai ser igual a, agora sim, 15 com 48 vai dar 63 gramas. Perfeito? Sim. Vocês me perdoem, estou gravando isso um pouquinho tarde, tá, gente? Então, estou confirmando aqui algumas coisas que a minha mente pode estar um pouquinho cansada. Vamos então para o próximo, que é o meu AlOH3. Vamos lá, AlOH3. Então, o alumínio ele tem massa 27. Aqui eu tenho o oxigênio com massa 16, o hidrogênio com massa 1. E ambos estão dentro de um parêntese. Então, eu posso pegar e fazer exatamente isso. 16 mais 1. E aqui, ó, eu multiplico por 3, ok? Então, quer dizer que o meu AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, ele vai ter 27 mais 17, primeiro parêntese, né, expressão numérica, vezes 3. Então, quer dizer que o meu AlOH3 vai ser igual a ali 17 vezes 3 se eu não me engano, é 51. Então, 51 com mais 27 está dando aqui 78 gramas. Por enquanto, o ácido sulfúrico está ganhando. Vamos ver aí se o último elemento, né, se a última substância vai nos surpreender, que é o KMnO4, permanganato de potássio. Então, a gente vai pegar o potássio, que é 39, mais o manganês, que é 55, mais o oxigênio, que é 16 vezes 4. Se eu não me engano, eu acredito que eu corrigi essa primeira questão, essa segunda e essa terceira também, numa aula à tarde. Mas quem não pôde ir, está acompanhando aí. 39 mais 55 mais 16 vezes 4. Vou começar com 16 vezes 4, que é 64, mais 55, mais 39. Então, aqui está dando 158 gramas. Opa, o que tem maior quantidade, maior massa, é o frasco S, que contém a substância KMnO4, permanganato de potássio. Por consequência disso, letra D de dedicação, de disciplina, de disposição, de Deus que vai estar ajudando você e você vai fazer uma excelente prova, se Deus quiser. Bom, gente, vamos agora à nossa questão de número 4, que diz o seguinte: acompanha aí o raciocínio. Algumas campanhas tabagistas já foram acusadas de adicionarem amônia aos cigarros, numa tentativa de aumentar a liberação de nicotina, que fortalece a dependência. Suponha que uma amostra de cigarro libere 2 vezes 10 a menos 4 mol de amônia a 27 graus Celsius em 1 atm. E ele deu um dado aqui que é a constante dos gases. Que volume de amônia gasoso eu vou estar liberando nessas condições em ml? Quando eu não estou na CNTP, que no caso aqui eu tenho uma temperatura de 27 graus Celsius, e na CNTP eu tenho uma temperatura de 0 graus Celsius, e a pressão de 1 atm, então a pressão até está equivalente à CNTP, mas a temperatura não. Quando isso acontece, você precisa usar a equação de Clapeyron, que é P vezes V igual a N vezes R vezes T. Então, a pressão aí vai ser de 1. O volume é o que eu quero descobrir. O número de mol está aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 4 mol. Então, a gente bota 2 vezes 10 a menos 4. Aqui a constante dos gases é 0,082 e a temperatura ela precisa aparecer em Kelvin. Como a temperatura tem que aparecer em Kelvin, ela não está em Kelvin, o que a gente vai ter que fazer? Para a gente achar esse T aqui para jogar na fórmula, a gente vai ter que utilizar essa fórmula aqui, ó. A temperatura de Kelvin é igual à temperatura de Celsius mais 273. Então, a temperatura de Kelvin vai ser igual à temperatura de Celsius, que é 27, mais 273. Logo, a temperatura de Kelvin vai ser igual a 300 Kelvin. Bom, então aqui eu vou botar o quê? 300. Obviamente, o fato de estar com calculadora nos ajuda em cálculos. Mas imagina que você está fazendo uma prova de vestibular. Não vai ter. Então, o ideal aqui é colocar tudo em notação científica. Ó. 2 vezes 10 a menos 4
Aqui vai ser 8,2 vezes 10 a menos 2. E aqui vai ser 300, que é 3 vezes 10 ao quadrado. Então, o que eu posso fazer aqui, ó, é esse 10 a menos 2 cortar com esse 10 ao quadrado. E aí minha conta vai ficar o seguinte: V vai ser igual a 2 vezes 8,2 vezes 3. Então, 2 vezes 8,2 vai dar 16,4. 16,4 vezes 3 vai dar 49,2. Então, aqui, 49,2, o quê? Vezes 10 a menos 4 litros. Só que eu quero passar isso para ml. Então, eu vou ter que pegar e vou ter que fazer aqui uma multiplicação por 10 ao cubo. E aí, o meu volume vai ficar 49,2 vezes 10 elevado a menos 1. Contudo, tirando a notação científica aí, eu vou ter aproximadamente 4,92 ml, né? Ou 4,9 ml aí. Então, se eu quiser aproximar ainda mais, dá para botar até uns 5 ml. Tudo bem? Maravilha, belezura, incrível, fantástico, surpreendente, inovador. Acabamos a parte básica, que é o chão, certo? Da relação da estequiometria, que são as relações numéricas do mol, e a massa atômica eu coloquei como um plus. E a partir de agora, sim, a gente vai estar falando sobre cálculo estequiométrico. Então vamos agora para a nossa quinta questão, calcular a quantidade de reagentes e produtos numa reação química, relacionando essas quantidades em diferentes unidades. Mol, massa, volume, número de moléculas. Vamos ver o que essa 5 está abordando para a gente. Bom, o hipoclorito de sódio tem propriedades bactericida e alvejante, sendo utilizado para a cloração de piscinas e é vendido no mercado consumidor em solução como água sanitária, cândida, queboa e etc. Para fabricá-lo, reage-se cloro com soda cáustica. A massa de soda cáustica, NaOH, necessária para obter 149 gramas de hipoclorito de sódio, NaClO, é. Então, ele relacionou a soda cáustica, que está com a quantidade aqui de 2 mol, correto? Com o hipoclorito de sódio, que está com uma quantidade de 1 mol. Lembrando que não ter nada é a mesma coisa que ter um aqui invisível, perfeito? Bom, a dúvida dele, qual é a quantidade X gramas de NaOH necessária para obter 149 gramas de NaClO. Dúvida? A certeza nós vamos tirar da reação química. Para a gente saber a certeza, nós temos que lembrar que 1 mol é igual a várias coisas, né? A gente tem que lembrar que 1 mol, na verdade, é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas daquela substância ou unidades, que é igual ao quê? Que é igual a massa molar, que é a soma das massas dos átomos que compõem a molécula de uma substância em gramas, que é igual a 22,4 litros se eu tiver um gás na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. No caso ali, a gente tem nessa reação a quantidade de 2 mol de NaOH. Então, a gente tem que fazer a massa molar disso. A massa molar equivale a 1 mol. 2 mol, vou ter que pegar a massa molar e multiplicar por 2. Então, vou fazer a massa aqui do NaOH no cantinho. Ele deu os dados aí de massa. Então, você perceba que o sódio tem massa 23, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1. Então, aqui é só somar, tem uma unidade de cada. 23 mais 16 mais 1. Então, quer dizer que o meu NaOH aqui vai dar 40 gramas por mol. Perfeito. A outra substância que eu tenho relacionando é o NaClO. Então, o sódio é 23, o cloro é 35,5 e o oxigênio é 16. Então, quer dizer que o meu NaClO vai dar igual a
23 mais 35,5 mais 16. Está dando aqui 74,5 gramas por mol. Ou seja, pela reação química, eu percebo que quando eu tenho 80 gramas de NaOH, que equivale a 2 mols em massa, eu vou produzir 1 mol de hipoclorito de sódio, NaClO, que é igual a 74,5 gramas. NaClO. O que aconteceu aí da segunda linha para a primeira, já que o X está lá em cima? Da segunda linha para a primeira, o que aconteceu é que eu dobrei a quantidade, ou seja, eu multipliquei por 2. Então, para achar o meu valor de X e economizar muitas etapas de conta, eu também vou multiplicar por 2 aqui. Logo, o meu X vai ser igual a 160 gramas. 160 gramas de NaOH é a massa necessária para produzir 149 gramas de hipoclorito. Logo, letra D de dedicação, de disciplina, de disposição. Vamos então para a nossa próxima questão, a questão de número 6, que diz o seguinte: o dióxido de enxofre, obtido no processo térmico do mineral calcoprita, é um gás tóxico, cuja emissão tem de ser controlada. Nas usinas de produção de cobre, esse gás é convertido em ácido sulfúrico, um valioso subproduto que compensa os custos de extração de cobre. A equação que descreve a formação do SO2 a partir da calcoprita está apresentada a seguir. Vamos lá, dúvida. Qual o número de mol de SO2 é produzido quando há o tratamento térmico de 1.468 gramas de calcoprita? Dúvida. Então, a calcoprita é essa substância aqui, a quantidade que ela aparece na reação é 4 mol, com o SO2 que está aqui, a quantidade que lhe aparece é um total de 6 mol. Então, olha só, a partir de 1.468 gramas de calcoprita. Eu sei que é essa substância, porque o texto está dizendo aqui em cima, que é o meu CuFeS2. Qual vai ser a quantidade X mol que eu vou ter de SO2 sendo produzido? Dúvida? Certeza. A certeza eu vou tirar da reação. Percebam que a quantidade que eu tenho em mol aqui, ó, é quanto? 4. Se tem 4 mol, vou ter que pegar a massa disso e multiplicar por 4. E aqui no SO2, a quantidade que eu tenho é 6 mol. Bom, eu só vou precisar fazer a massa da calcoprita. Por quê? Porque o SO2 já está relacionado em mol, então é só a gente ver a quantidade que está na reação mesmo. Então vamos lá? Por isso que ele não deu aí a massa do oxigênio, por exemplo, que está presente no SO2. Então, meu CuFeS2 vai ser o seguinte: o cobre é 63,5, o ferro é 56 e o enxofre é 32 vezes 2. Então, quer dizer que o meu CuFeS2 vai ser igual a, vamos lá, 63,5 mais 56, 119,5 mais 96. Aqui está dando 215,5. Acho que tem alguma coisa errada. Só um momento, gente. 32 vezes 3, 96. 96 mais 56, 152 mais 63,5. Isso aí, é isso mesmo. 215,5 gramas por mol. Perfeito, perfeito, perfeito. Só que eu tenho 4 mols, então eu tenho que multiplicar isso por 4. Então ali, ó, tá dando o seguinte: 862 gramas de CuFeS2, que é a massa que equivale a 4 mol, produzem 6 mol de SO2. Maravilha. O que que a gente está percebendo aqui? A gente percebe que daqui para cá, o que aconteceu é que dobrou.
porque ali, ó, de 862 para 1468, eu multipliquei por 2. Então, aqui também é só multiplicar por 2, certo? Então, só um momento, deixa eu conferir aqui o cálculo rapidinho, senhoras e senhores. Conferindo aqui, me perdoe por essa leve pausa. O que aconteceu aqui, eu botei 32 vezes 3 na minha calculadora, tá? É 32 vezes 2. E aí a massa vai ser um pouquinho diferente, tá bom? A massa aqui tá dando, me perdoe, tô gravando isso aqui 1,28, mas eu dormi à tarde, fiquem tranquilos. 183,5 gramas por mol. Então, vou fazer novamente, aqui é 64 mais 56 mais 63,5. Isso, 183,5. Aí, quando eu multiplico isso por 4, aqui, agora sim, vai dar o quê, senhoras e senhores? Vai dar 734, perfeito? 734 gramas. E aí sim, multiplicando por 2 dobrou de um lado, então é só multiplicar por 2 dobra do outro também. E agora nós vamos perceber que o meu x vai ser igual a 12 mol de SO2. Por isso, letra A de aprovados nessa prova, se Deus quiser. Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 7, que diz o seguinte: o óxido de alumínio utilizado como antiácido. Então, ele disse que esse óxido é utilizado como antiácido. Sabendo que a reação que ocorre no estômago é, aí ele pergunta: qual a massa desse óxido reage com 0,25 mol do ácido? Então vamos lá. Qual é a massa X gramas desse óxido, que é o meu Al2O3, que reagem com 0,25 mol do ácido, que é o meu HCl. Dúvida? Qual é a sua certeza? A sua certeza é que essa quantidade aqui na substância, da substância na reação, aparece com 1 mol, e a gente tem o ácido, que é o HCl, aparecendo aqui com 6 mol. Então vamos parar para pensar. Se ele já deu a quantidade na dúvida em mol do ácido, é só eu jogar 6 mol aqui. Então não tem muito o que pensar. Quando eu tenho 6 mol do ácido reagindo, qual é a quantidade do antiácido? Aí eu preciso fazer a massa molar do Al2O3, e como só tem 1 mol, essa massa já vai ser o valor que vai aparecer ali na segunda linha. Então vamos lá. Al2O3. A massa do alumínio é 27, como eu tenho 2 vezes 2, e a massa do oxigênio é 16, como eu tenho 3 vezes 3. Então, quer dizer que o meu Al2O3 vai ser 54 mais 48. Então, quer dizer que o meu Al2O3 vai ser igual a 50 mais 40, 90, 4 mais 8, 12, 90 mais 12, 102 gramas por mol. Então, quando eu reajo 6 mols do ácido, a massa que esse antiácido consegue neutralizar ali o ácido é igual a 102 gramas de Al2O3. Bom, o que aconteceu aí é que a gente tem que entender, certo? Que aconteceu de 6 para 25. Às vezes não tem uma proporção muito lógica da gente, né, conseguir identificar. Então, na maioria das vezes, quando isso acontece, ó, multiplica cruzado. Tem algumas pessoas que conseguem identificar essa relação, outras não. A maioria não consegue, por isso que eu vou fazer de maneira formal, tá? X vezes 6 vai dar o quê? 6x. E aí a gente vai ter 102 vezes 0,25, que vai dar 25,5. Então, agora a gente vai pegar o meu x e vai dividir o 25,5 por 6. Então, quando eu faço isso, dividido por 6, nós vamos achar aí 4,25 gramas, certo? Do meu antiácido reagem com
0,25 mol, como é o que a questão queria. Letra B de bola. Vamos então partindo para a antepenúltima questão, questão de número 8, que fala o seguinte: nas usinas siderúrgicas, a obtenção de ferro metálico a partir da hematita envolve a seguinte equação balanceada. Assinale a massa de ferro metálico em gramas obtida quando se faz reagir 400 gramas de hematita, que apresenta 80% de pureza. No caso de reações assim, de estequiometria envolvendo pureza, a gente precisa primeiro retirar essa pureza, porque o que vai participar da produção do ferro vai ser o que está puro, certo? O óxido de ferro que está presente no mineral hematita. Então, 400 gramas de hematita e a principal substância que está com 80% é o Fe2O3 ali que está entre parênteses, o óxido de ferro. Então, a gente pode fazer uma regra de três aqui, ó, 400 gramas da hematita corresponde a 100%. Eu quero saber a massa que corresponde a 80%, que vai ser só de Fe2O3, a substância que vai realmente participar ali na reação produzindo o meu ferro. Bom, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar simplificar a minha vida. Então, eu posso pegar e fazer o seguinte, senhoras e senhores. Eu posso cortar isso com isso. Correto? E aí vai ficar o quê? Ali vai ficar x igual a quanto? 320 gramas de Fe2O3 purinho, pronto para participar da reação. Agora sim, vamos à nossa dúvida. Qual é a quantidade X gramas de ferro que vai ser obtida a partir de 320 gramas da substância Fe2O3? Então, quantos X gramas de ferro vão ser obtidas, não a partir de 40, 400, mas de 320 gramas? Dúvida. Qual é a certeza? As substâncias relacionadas são Fe2O3 e também ferro, né? Que é a massa de ferro. Isso. Então, nós vamos ter que fazer o que, senhoras e senhores? Exatamente. Nós vamos ter que fazer a massa do Fe2O3. Então, vamos fazer aqui no cantinho maravilha, belezura. Incrível, surpreendente, inovador, coisas boas, projeções boas. Deixa eu abaixar um pouquinho. Então, vamos lá. Fe2O3. O ferro é 56 vezes 2, o oxigênio é 16 vezes 3. Então, quer dizer que o meu Fe2O3, a gente vai ter 112 mais 48. Então, quer dizer que o meu Fe2O3, a gente vai ter aqui 160 gramas por mol. Como eu só tenho um mol ali na reação, então, maravilha. Quando eu tenho 160 gramas de Fe2O3, qual é a quantidade de ferro que eu produzo? Opa, aqui eu não tenho um mol apenas. No caso do ferro, eu tenho o quê? 2 mol. Então, eu tenho que botar a massa de um ferro multiplicado por 2. Aqui é um mol e no outro é 2 mol. Então, multiplicando ali por 2, a gente vai ter 112 gramas de ferro. Só que, senhoras e senhores, a gente percebe que existe uma proporção de dobrar da primeira linha para a segunda. Dobrei bastante, né, nessa revisão. Mas às vezes é triplicar, quadruplicar, tá bom, gente? Então eu posso dobrar também aqui, e aí eu vou achar o valor de x, e aí o meu x vai ser igual a 224 gramas de ferro. 224 gramas de ferro vai ser a nossa letra A de aprovação, certo? Vamos então para a nossa nona questão, a penúltima questão dessa maravilhosa lista que eu fiz com muito carinho aí para preparar vocês para a pergunta de estequiometria. Vamos lá, questão 9, uma questão que envolve agora rendimento.
O cobre é presente em fios elétricos e instrumentos musicais, é obtido a partir da ustulação do minério calcosita. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com o O2, produzindo SO2, conforme a equação química. Em uma reação cujo o rendimento é de 80%, qual é a massa em gramas de cobre produzida a partir de 16 mol do minério? Bom, o minério está aqui, ó, calcosita. Consideramos que ele está puro porque ele não deu a pureza. Então está aqui, calcosita. Eu vou relacionar isso com cobre, que é isso aqui. Perfeito, maravilha. Bom, o rendimento, ao contrário da pureza, que é logo descontado no início, o rendimento é descontado no final, né? Ele é validado no final. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular o quê? A massa do cobre? Não, porque ele relacionou a quantidade do minério em mol, então poderia calcular a massa do minério, mas ele não relacionou em massa, então relacionou em mol direto. Maravilha. Não ter nada que nós sabemos que é a mesma coisa que ter um mol. Então vamos lá. Qual é a dúvida dele? Qual é a massa em gramas do cobre que é formado a partir de 16 mol do minério? O minério é o meu Cu2S e ele quer saber a massa X gramas de cobre que é formado. Dúvida: qual é a certeza? A certeza é quando eu tenho um mol do minério, um mol de Cu2S, a massa que eu tenho do cobre formada equivale a 2 mol, porque tem um 2 aqui antes, ó. Então, se tem 2 mol e nós sabemos que cada cobre é 63,5, vai ser 63,5 vezes 2, que vai dar, como a gente já viu em outra questão, 127 gramas de cobre. Agora eu vou fazer a multiplicação cruzada, vou multiplicar o quê? Meios por extremos para achar o meu valor. Então quer dizer que meu x vai ser igual a 127 vezes 16, que vai dar 2032 gramas de cobre. Não é o que eu quero ainda. Aqui eu estou considerando que a reação ela tem 100% de rendimento. Só que a reação não está com 100% aí, como vocês estão percebendo, de rende. A reação está com 80% de rendimento. Então, nós vamos ter mais uma regra de 3 para 2032 gramas de cobre seriam formados se eu tivesse uma reação processando com 100%. Só que eu tenho 80% de rendimento. Então, aqui vai ser X gramas de cobre. Então, fazendo aí a multiplicação cruzada e cancelando, né, simplificando o que dá para fazer, te dá para fazer isso daqui por isso. Então, vai ser 2032 vezes 8. Então, aqui 10x, vamos lá, bonitinho. 10x vai ser igual a 2032 vezes 8, está dando 16.000 aqui, 256. E agora você vai pegar esse valor e vai dividir por 10. E aí você vai ter aqui 1.625,6 gramas. Tudo bem? Ele quer a massa em gramas, então a gente já deu. Ele também poderia me pedir a massa em quilo, né? Aí a gente teria que dividir aqui por 1.000, mas como ele quer a massa em grama, tudo tranquilo, maravilha, belezura, incrível, fantástico, surpreendente e inovador. Estou fazendo a reconferência aqui dos cálculos, perfeito. Vamos então à nossa última questão. Ufa! Questão de número 10, que diz o seguinte: o cloroforme pode ser produzido ao se borbulhar cloro na água durante o seu tratamento. Isso ocorre porque a matéria orgânica pode reagir com esse gás de acordo com a reação. Calcule a quantidade de cloro em volume nas CNTP
que é utilizada para produzir 478 gramas de cloroformo. Olha só, as substâncias mencionadas. Cloro, que está com uma quantidade aqui de 3 mol, correto? Que é utilizada para produzir 478 gramas de cloroformo, que está aqui, com uma quantidade de 1 mol. Bom, a quantidade de cloro, ele fala em volume. Se é em volume na CNTP, X litros de cloro são necessários para produzir 478 gramas de clorofórmio, CHCl3. Essa é a sua dúvida. A sua certeza, você tem que lembrar lá da relação numérica do mol, que quando eu tenho esse 3 aqui, ó, na verdade são 3 mols. E você tem que lembrar que 1 mol de qualquer gás na CNTP é igual a 22,4 litros. Então, senhoras e senhores, se eu tenho 3 mols ali, quer dizer que vai ser 22 vezes 3, 66, com 0,4 vezes 3, 1 e 2, 67,2, que está aqui aparecendo na quantidade da reação, que equivale a 3 mols. 67,2 litros de cloro reagem produzindo quanto de clorofórmio? 1 mol. Só que ele deu a quantidade ali na primeira linha em grama, né? Então nós temos que pegar e também achar a massa ali equivalente a 1 mol, que é a massa molar, CHCl3. O carbono tem massa 12, cada hidrogênio tem massa 1, e o cloro é 35,5 vezes 3. Então, quer dizer que o meu CHCl3 vai ser igual a. Então, aqui nós temos 35,5 vezes 3 mais 13. Então, aqui está dando 119,5 gramas por mol. Perfeito. Então, vamos lá, vamos botar aqui, ó. 119,5 gramas por mol, né? Gramas de CHCl3. Eu acredito que a gente tem uma proporção aqui de vezes 4. E aí, se multiplicar por 4, porque já são 1h40 da manhã, exatamente, vezes 4. Então, aqui, para eu achar o meu valor de x, para evitar muitas contas, é só também multiplicar por quê? Por 4. Então, multiplicando 67,2 por 4, nós vamos achar 268,8 litros de cloro. Perfeito? A quantidade de cloro na CNTP. Bom, gente, terminamos a nossa videoaula de revisão. Eu espero que vocês tenham gostado de assisti-la, assim como eu gostei de gravá-la. Se você gostou, por favor, me ajuda aí, já se inscreve no canal, certo? Ativa o sininho da notificação, curta, comenta, compartilha, fala aí qual a questão que você achou mais difícil, qual a questão que você achou mais fácil, tudo bem? Lembrando que o gabarito comentado ficará disponível no e-class, que é a plataforma virtual do Colégio Adventista, para vocês baixarem, certo? A qualquer momento. Além da videoaula também. Bom, muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Boa prova.